O conceito da nação palestina no cenário geopolítico moderno é abordado por uma série de autores e pesquisadores que se dedicam aos estudos do Oriente Médio, especialmente no contexto do conflito israelo-palestino. Alguns autores modernos notáveis que discutem a nação palestina e suas implicações geopolíticas incluem: Rashid Khalid é um acadêmico palestino-americano que escreve extensivamente sobre a história e a política da Palestina, bem como o conflito israelo-palestino. Alguns dos principais conceitos de Rashid Khalid que ajudam a entender a importância da Palestina no cenário geopolítico incluem: Nação Palestina. Khalid enfatiza a existência da nação palestina, destacando a identidade palestina e sua história distinta. Ele argumenta que a nação palestina é uma entidade geopolítica legítima que merece reconhecimento. Deslocamento palestino e diáspora. Ele analisa o deslocamento palestino e a diáspora como uma questão fundamental que afeta a geopolítica da região. Khalid destaca como a questão dos refugiados palestinos é um dos aspectos mais importantes do conflito israelo-palestino. Colonialismo e imperialismo. Khalid usa uma lente de análise colonial e imperial para entender o conflito israelo-palestino. Ele examina como o colonialismo e o imperialismo influenciaram a formação de Israel e a situação geopolítica na região. Política de assentamentos e ocupação. Ele critica a política de assentamentos judaicos em territórios palestinos ocupados, argumentando que essa política é um obstáculo para a paz e uma questão geopolítica crítica. Direito internacional e justiça. Khalid destaca a importância do direito internacional e da justiça na busca de soluções para o conflito israelo-palestino. Ele enfatiza a necessidade de abordar as questões geopolíticas com base em princípios legais. Relações regionais. Ele explora as relações da Palestina com países vizinhos e atores regionais, destacando como o conflito israelo-palestino afeta as relações geopolíticas na região. Negociações de paz. Khalid analisa as negociações de paz entre israelenses e palestinos e destaca os desafios e as oportunidades geopolíticas associadas a essas negociações. Os conceitos de Rashid Khalid ajudam a destacar a importância da Palestina no cenário geopolítico, destacando a questão palestina como uma questão fundamental na geopolítica do Oriente Médio. Sua perspectiva destaca a identidade, história e desafios geopolíticos enfrentados pelo povo palestino. Ilan Pappé é um historiador israelense conhecido por seu trabalho crítico em relação a Israel e suas políticas no conflito israelo-palestino. Alguns dos principais conceitos de Ilan Pappé que ajudam a entender a importância da Palestina no cenário geopolítico incluem: Nakba. Pappé enfatiza o conceito de Nakba, que significa a catástrofe em árabe. Ele argumenta que a criação de Israel em 1948 resultou na desapropriação e deslocamento de centenas de milhares de palestinos, levando ao Nakba. Esse evento é central para a compreensão da importância histórica do conflito israelo-palestino. Revisão histórica. Pappé é conhecido por seu papel na revisão crítica da história de Israel e na reinterpretação de eventos-chave, como a Guerra de 1948 e a expulsão de palestinos. Ele argumenta que a história oficial de Israel precisa ser reexaminada para uma compreensão mais precisa dos acontecimentos. Política de assentamentos. Ele critica veementemente a política de assentamentos judaicos em territórios palestinos ocupados, argumentando que essa política é um obstáculo significativo para a paz e tem implicações geopolíticas profundas. Solução de um Estado. Pappé é um defensor da solução de um Estado binacional, onde israelenses e palestinos compartilhariam um Estado único. Ele argumenta que essa é uma abordagem necessária para garantir a igualdade e a justiça. Direito internacional e justiça. Ele enfatiza a importância do direito internacional e da justiça na busca de soluções para o conflito. Pappé argumenta que a resolução do conflito deve ser baseada em princípios legais. Deslocamento palestino e diáspora. Pappé destaca a questão dos refugiados palestinos como uma questão geopolítica crítica. Ele argumenta que a questão dos refugiados é um dos aspectos mais importantes do conflito israelo-palestino. Os conceitos de Ilan Pappé oferecem uma visão crítica do conflito israelo-palestino e destacam a importância da Palestina no cenário geopolítico. Sua abordagem enfatiza a necessidade de uma reinterpretação da história e a busca de soluções baseadas em justiça e igualdade para todas as partes envolvidas no conflito. Salim Tamari é um acadêmico palestino que escreve sobre a história, política e cultura palestina. Alguns dos principais conceitos de Salim Tamari que ajudam a entender a importância da Palestina no cenário geopolítico incluem: Memória coletiva palestina. Tamari enfatiza a importância da memória coletiva palestina, incluindo histórias orais, tradições culturais e narrativas de testemunhas oculares. Ele argumenta que a preservação da memória é vital para a identidade palestina e para reivindicar o direito à terra e à história. Deslocamento e diáspora palestina. Ele analisa o deslocamento dos palestinos em 1948 e a diáspora resultante. Tamari destaca como a questão dos refugiados palestinos é central para a geopolítica do conflito israelo-palestino. História e narrativa. Tamari destaca a importância das narrativas históricas e das diferentes perspectivas sobre a história do conflito israelo-palestino. Ele argumenta que a história é uma ferramenta crucial na política e na geopolítica. Resistência palestina. Ele aborda as várias formas de resistência palestina, incluindo resistência cultural, não violenta e armada. Tamari argumenta que a resistência é uma resposta ao conflito e uma expressão da identidade palestina. Direitos políticos e autodeterminação. Tamari enfatiza a importância dos direitos políticos e da autodeterminação para os palestinos. Ele argumenta que a busca desses direitos é fundamental para a resolução do conflito. Colonialismo e imperialismo. Ele analisa o conflito israelo-palestino à luz do colonialismo e imperialismo, destacando como essas dinâmicas influenciaram a geopolítica da região. História oral e testemunhos. Tamari utiliza fontes de história oral e testemunhos pessoais para criar uma narrativa mais completa da história palestina. Ele enfatiza a importância de dar voz às experiências individuais e coletivas dos palestinos.
Os conceitos de Salim Tamari oferecem uma perspectiva profunda da importância da Palestina no cenário geopolítico, destacando a memória, a identidade e a história como fatores cruciais na compreensão do conflito israelo-palestino. Sua abordagem valoriza a resiliência do povo palestino e sua busca por justiça e autodeterminação. Sari Nusseibeh é um acadêmico palestino conhecido por seus escritos sobre a Palestina e o conflito israelo-palestino. Alguns dos principais conceitos de Sari Nusseibeh que ajudam a entender a importância da Palestina no cenário geopolítico incluem coexistência pacífica, e Nusseibeh é um defensor da coexistência pacífica entre israelenses e palestinos. Ele argumenta que a paz e a convivência são fundamentais para resolver o conflito. Solução de dois estados, ele apoia a solução de dois estados, onde Israel e Palestina coexistiriam como estados independentes lado a lado. Nusseibeh argumenta que isso é necessário para alcançar uma solução duradoura. Identidade nacional palestina, ele enfatiza a importância da identidade nacional palestina e da cultura palestina como elementos essenciais na geopolítica do conflito. Não violência e diálogo, Nusseibeh advoga pelo uso da não violência e do diálogo como meios de alcançar a paz e resolver o conflito. Ele destaca a importância de abordagens pacíficas. Direitos e justiça, ele enfatiza a necessidade de garantir os direitos e a justiça para os palestinos como parte fundamental de qualquer acordo de paz. Jerusalém, Nusseibeh destaca a importância de Jerusalém no conflito israelo-palestino e como as questões relacionadas a esta cidade afetam a geopolítica da região. Parceria internacional, ele aborda a importância da parceria internacional e do envolvimento da comunidade internacional na busca de uma solução para o conflito. Os conceitos de Sari Nusseibeh refletem uma abordagem comprometida com a paz e a coexistência, enfatizando a necessidade de direitos e justiça para os palestinos. Sua visão é centrada na busca de soluções pacíficas e na importância da identidade e cultura palestina na geopolítica do conflito. Nour Erak é uma acadêmica e escritora palestina-americana que se concentra em questões de direito internacional, justiça social e o conflito israelo-palestino. Alguns dos principais conceitos de Nour Erak que ajudam a entender a importância da Palestina no cenário geopolítico incluem justiça internacional, Erak enfatiza a necessidade de justiça internacional para resolver o conflito israelo-palestino. Ela argumenta que o direito internacional deve ser aplicado de maneira justa e equitativa para todas as partes envolvidas. Colonialismo e descolonização, ela aborda o conflito sob a lente do colonialismo e argumenta que a Palestina é um exemplo de um movimento de descolonização em andamento. Ela destaca como a Palestina é uma parte de um movimento global contra a colonização. Direitos palestinos, Erak destaca a importância dos direitos palestinos, incluindo o direito à autodeterminação, retorno dos refugiados e igualdade. Ela enfatiza a necessidade de proteger e garantir esses direitos. Resistência e não violência, ela discute a resistência palestina, incluindo a resistência não violenta, como um meio legítimo de buscar direitos e justiça. Erak argumenta que a resistência não violenta é parte integrante da luta palestina. Política dos Estados Unidos e Israel, Erak explora o relacionamento entre os Estados Unidos e Israel e como a política dos Estados Unidos tem influenciado o conflito. Ela destaca a necessidade de responsabilizar os Estados Unidos por seu papel na região. Reconhecimento e Estado palestino, ela discute o movimento de reconhecimento do Estado palestino por diversos países e organizações internacionais como um passo em direção à legitimação dos direitos palestinos. Jerusalém e lugares sagrados, Erak destaca a importância de Jerusalém e outros lugares sagrados na região e como disputas em torno desses locais afetam a geopolítica. Os conceitos de Nour Erak oferecem uma perspectiva centrada nos direitos e na justiça, enfatizando a importância do direito internacional e do reconhecimento dos direitos palestinos no cenário geopolítico. Sua abordagem valoriza a luta palestina por direitos e igualdade. Bechara Domani é um historiador e acadêmico palestino-americano que escreve sobre a história, política e cultura palestina. Alguns dos principais conceitos de Bechara Domani que ajudam a entender a importância da Palestina no cenário geopolítico incluem história social e cultural palestina. Domani enfatiza a importância da história social e cultural palestina como um elemento crucial na compreensão do conflito israelo-palestino e na geopolítica da região. Ele destaca como a cultura e a história são componentes essenciais da identidade palestina. Colonialismo e imperialismo, ele analisa o conflito israelo-palestino à luz do colonialismo e do imperialismo, destacando como essas dinâmicas influenciaram a geopolítica da região. Direitos e justiça, Domani enfatiza a necessidade de garantir os direitos e a justiça para os palestinos como parte fundamental de qualquer acordo de paz. Ele argumenta que a justiça é central para a resolução do conflito. Cidadania e identidade palestina, ele aborda a questão da cidadania palestina e como a identidade palestina é moldada pelas políticas de Israel e outros atores geopolíticos na região. Relações regionais, Domani explora as relações da Palestina com países vizinhos e atores regionais, destacando como o conflito israelo-palestino afeta as relações geopolíticas na região. Negociações de paz e diplomacia, ele analisa as negociações de paz entre israelenses e palestinos e destaca os desafios e as oportunidades geopolíticas associadas a essas negociações. Narrativas e perspectivas diversificadas, Domani argumenta que uma das chaves para entender a geopolítica do conflito é levar em consideração as narrativas e perspectivas diversas das partes envolvidas. Os conceitos de Bechara Domani oferecem uma visão holística da importância da Palestina no cenário geopolítico, destacando a cultura, a história e os direitos dos palestinos como fatores essenciais. Sua abordagem valoriza a justiça e a busca de soluções que respeitem os direitos e a identidade palestina. História e identidade palestina. A história palestina remonta a séculos de presença na região e é central para a identidade do povo palestino. O direito à autodeterminação está enraizado nessa história. Conflito israelo-palestino.
O conflito israelo-palestino é uma questão duradoura que envolve território, direitos, segurança e soberania. Sua resolução impactaria significativamente a geopolítica da região. Reconhecimento internacional e Estado palestino. O reconhecimento internacional da Palestina como um Estado é um marco importante na busca pela legitimidade e soberania. Isso influencia as relações diplomáticas e o status nas organizações globais. Desafios humanitários e refugiados palestinos. Os palestinos enfrentam desafios humanitários significativos, como a falta de acesso a serviços básicos, deslocamento e situação dos refugiados. Essas questões têm implicações humanitárias e políticas. Luta pela autodeterminação e soberania. A luta dos palestinos pela autodeterminação em um Estado independente é uma das mais longas da história moderna. Ela influencia as relações internacionais e a política regional. Mediação e diplomacia. Os esforços de mediação e diplomacia envolvem várias partes interessadas, incluindo os Estados Unidos, a União Europeia e organizações como o Quarteto para o Oriente Médio. Negociações e iniciativas de paz são parte integrante desses esforços. Relações com países árabes e atuação na Liga Árabe. A Palestina mantém relações com países árabes e é um ator ativo na Liga Árabe. Isso influencia sua posição nas questões regionais e internacionais. Questões de direitos humanos e justiça. Questões de direitos humanos relacionadas aos palestinos, como restrições à liberdade de movimento e deslocamento forçado, são fonte de preocupação internacional. Os tribunais internacionais desempenham um papel na busca por justiça. Diáspora palestina e papel nas comunidades globais. A diáspora palestina está espalhada por todo o mundo e desempenha um papel vital na conscientização, apoio à causa palestina e na promoção dos direitos palestinos em comunidades globais. Impacto na política regional e global. A questão palestina desempenha um papel importante na política regional do Oriente Médio e influencia as dinâmicas geopolíticas internacionais, incluindo relações com Israel, países árabes e atores globais.